Bom, vamos iniciar, porque o YouTube meu aqui está travando. Eu estou gravando aqui também no Zoom e depois eu vou editar e jogar lá no YouTube para a gente poder ter a live nossa em andamento aí, tá bem? Então vamos lá, gente. Agora o papo é o seguinte: o egoísmo afeta a minha prosperidade. E agora? O que eu faço com a história do egoísmo? O que dá para eu fazer com o tal do egoísmo? Deixa eu só minimizar aqui um pouco. Desculpa, gente, tá. Opa, agora sim. Aí. Vamos lá, seguimos o nosso joguinho aqui. Abri outra coisa que não tem nada a ver, gente, desculpa. Abri uma coisa que não tem nada a ver. Aqui tá ótimo. Vamos lá. Então, o egoísmo afeta a prosperidade. E agora, gente? E agora? O que eu faço? Então, é uma pergunta que eu recebi aí também, e eu assim, faço questão de conversar sobre isso, porque a gente tem algumas definições. O egoísmo é quando a gente faz algo só em prol de nós mesmos e dos outros não. Algo que só diz respeito a mim. Então, só fico interessado no ego, no eu, né? Eu isso, eu aquilo outro, e faço as coisas só para mim, quero as coisas só para mim. Isso lembra criança, né? Criança é assim, quando está no início lá e tal, né? E esse processo de ego, eu, não está muito em alta nesse momento que a gente está vivendo, tá? A ideia agora, até para que a gente possa superar todos esses desafios com mais harmonia e paz para todo mundo, a questão da gente trabalhar o processo do nós, do coletivo. Tem um livro do Dr. Lair Ribeiro, ele é bem antigo, que chama Comunicação Global. Alguém já teve a oportunidade de lê-lo? Para quem está iniciando nesse processo do nós, do ganha-ganha, ganho eu, ganha você, ganhamos nós como um todo, ali tem uma ideia de como você pode fazer uma comunicação que seja mais aberta e coletiva, e não é só questão de comunicação, é questão de atitudes mais coletivas, mais abrangendo o nós. Isso tem tudo a ver com o processo da prosperidade. Sabe por quê? Porque a prosperidade, ela faz bem para você, para os outros que convivem com você, os seus amigos, os seus clientes, a sua equipe, todos, a família, tudo, né? E para o mundo como um todo, deixando o planeta um lugar melhor de se viver, tanto em termos materiais, por exemplo, deixar um lugar e um espaço mais limpo do que você entrou. Quando você vai num restaurante, recolher as coisas, as que você usou, e às vezes até dos outros, se for o caso, para deixar o espaço mais limpo. Isso é uma atitude em prol do nós. Se cada um fizer isso e fizer a sua parte, você percebe que o mundo fica muito mais harmônico. Estando mais harmônico, ele fica leve e mais próspero para todos, tá? E isso reflete, sim, futuramente sendo praticado em recursos financeiros, ok? E a definição, né, no dicionário de egoísmo é aquele que só pensa em si mesmo, é aquele que só está buscando o seu. E a maioria que é egoísta, ele não percebe isso, ou às vezes até se sente, fica envergonhado, sabe? Então, assim, o egoísta, às vezes ele é tão egoísta que ele nem percebe que ele está sendo egoísta. É óbvio isso que eu estou falando? É óbvio. Porque às vezes ele já tem uma escassez gerada durante a infância de crenças limitantes, de que partilhar, quando você partilha ou compartilha alguma coisa, você perde, é uma crença limitante. Porque, por exemplo, às vezes a situação da escassez e alguma coisa assim era tão pequena, né, era tão restrita, que o que acabou acontecendo naquele momento? Teve que partilhar o alimento com o irmão, o brinquedo com o outro,
e o irmão quebrou o brinquedo, ou comeu tudo e ele ficou sem comer, coisas desse tipo, sabe? E isso fica como crença no inconsciente que compartilhar é algo que gera perda, e isso gera comportamentos egoístas, ou seja, eu só vou fazer para mim, porque não dá para fazer para os outros, porque senão eu perco. E quem não leva esse processo o resto da vida durante os seus afazeres? No trabalho, na família, nas atitudes do dia a dia, no convívio social, só eu e o resto azar e o resto que se dane, tá? A história é exatamente isso. O egoísta, ele quer que os outros se lasquem, para não falar outra coisa. Não me importo, o azar do outro, não é problema meu. Tem até uma pessoa que a gente conhece bem na família aí, que esses dias ela estava contando, e é uma figurinha, estava contando, tinha um cacho de banana na casa e estava ela e o irmão um pouco mais velho. O irmão saiu para fazer alguma coisa e tal, e ela ficou com fome e não queria, ficou com preguiça, procrastinação para cozinhar e tal. O que rolou então? Ela viu o cacho de banana que tinham acabado de comprar, comeu tudo e não deixou uma banana sequer para o irmão. Aí, quando o irmão chegou, que foi comprar alguma coisa no supermercado e tal, ele olhou e falou assim: Fulana, cadê o cacho de banana que estava aqui? Nossa, eu comi tudo sozinha. Isso é, de uma certa maneira, um comportamento egoísta, porque só pensou em si e não compartilhou com os outros, né? E esse processo egoísta durante a vida, ele gera inúmeras dores, porque as pessoas não suportam conviver com outras pessoas que têm comportamento egoísta ao redor, né? Vive-se durante um período de tempo. Só que depois as pessoas começam ou não pedem ajuda para ela, ou deixam para depois, ou não chamam, ou alguma coisa nesse sentido. E nós estamos num momento que quanto mais você compartilha, muito melhor. Compartilhar quer dizer ajudar as outras pessoas. Só que tem um detalhe: tem gente que ajuda mais os outros e esquece de si, isso é falta de amor próprio, e tem gente que só ajuda a si e esquece dos outros, isso é chamado de egoísmo. Então, a ideia é o equilíbrio em tudo, né? Equilibrar tudo e todos. Deixa eu só ver aqui, gente, porque eu estou com um resuminho aqui, só para não esquecer. Tá, então, tem uma ideia que eu sempre gosto de colocar, que é assim, tudo que se planta, se colhe. Então, quando a gente, hoje em dia, no momento que a gente está vivendo do planeta, nós estamos com a ressonância energética do planeta bastante alta, né, que o pessoal chama de ressonância Schumann, né? Como a frequência está muito alta, as coisas estão com uma velocidade muito rápida. Então, quando você faz um comportamento egoísta hoje cedo com alguém da sua família, possivelmente você vai ter isso reverberado ou voltado para você de uma certa maneira durante o dia, inclusive à noite. E às vezes é uma coisa que você não tem noção imediata que aquilo é consequência do ato de egoísmo que você teve no período da manhã. Mas você vai começar a colher ele à noite num outro lugar, por exemplo, na sua casa. Você fez um processo egoísta no seu trabalho e aí você chegou em casa e aconteceu alguma situação que deixaram você de escanteio e esqueceram que você existia. Isso é uma reverberação da sua atitude egoísta durante o dia. E isso pode acontecer, às vezes, até no dia seguinte, até no mesmo dia, porque está muito rápido. Antigamente, essa história de causa e efeito, as pessoas não percebiam muito, porque demorava, você causava alguma coisa nos outros e demorava para acontecer umas 3 semanas, 4 semanas, e aí você não associava uma coisa com a outra. Mas se você prestar atenção, você vai notar que comportamentos que fazem mal para o outro, ou deixa a pessoa chateada, triste, ou algo que você pensa só em você e que quer que se dane o outro, ele vai voltar para você em algum momento do seu processo, onde você vai precisar de alguma ajuda e você não vai receber e a pessoa também não vai nem olhar para a tua cara naquele momento. Então, é um processo, só que isso está acontecendo com mais
velocidade, não se demora tanto 3 semanas. Aí a percepção fica mais nítida da história da causa e efeito. Então fiquem atentos, o que vocês estão colhendo? Porque o que você colhe, o que você planta ou plantou em algum momento próximo aí. E não é um plantar específico, é um plantar no dia a dia com todas as atitudes do seu dia a dia. Ou seja, do jeito que você está lavando a louça, o jeito que você está ensinando outras pessoas, o jeito que você está trabalhando, o jeito que você está se comunicando, isso tudo, pequenos detalhes somados, é um plantar. Quer você queira, quer não. Então, não acho que você não está plantando. Você sempre está plantando nas pequenas atitudes. Então, crença limitante de que partilhar é perder é uma crença que está sempre enraizada nas pessoas, tem a ver com processos de escassez da infância, ou não necessariamente a escassez física, mas a escassez sensorial, sensitiva, emocional que a criança sentiu em determinado momento, e se isso não foi trabalhado, a pessoa acaba tendo comportamentos egoístas, que quer dizer que o outro que se dane e ela fica bem. E isso não agrega valor nenhum ao mundo, muito menos ao processo de prosperidade seu, tá? Compartilhar, porque agora a ideia do planeta é o nós e não o eu mais, não o comportamento egoísta, mas o comportamento coletivo, como humanidade, como uma única estrutura que é o planeta Terra, tá? O que não é egoísmo? É a pessoa ser altruísta. Altruísta quer dizer a pessoa que é boa, que ajuda ela e ajuda os outros, que pensa no processo do ganha-ganha, pensa no todo, no coletivo. Então, eu vou fazer uma atitude, só que essa atitude pode prejudicar fulano, ciclano, beltrano, com quem se pode contar. Normalmente, essa pessoa ela é considerada uma pessoa afetuosa, amiga. Então, esses são comportamentos de pessoas que não são egoístas, que estão prósperas, né? E a prosperidade, só relembrando aqui, ela tem 3 pilares. Um dos pilares são bons relacionamentos, tanto com você, quanto com os outros, quanto com a sua família e as pessoas que te cercam nesse processo todo. Maravilha! E aí, pensando nisso, para que você tenha bons relacionamentos, harmonia, paz, a ideia é que você possa sempre ser uma pessoa altruísta, que ajude a você e ao outro, quando assim for necessário. A gente tem visto isso muito com esse processo que a gente tem passado, né? Onde os filhos estão ajudando mais os pais, às vezes eles saem para fazer compra, já que agora é um pouco complexo para os pais irem, e esse processo, irmãos ajudando irmãos, família ajudando família, esposa e marido, casal, essas coisas, tudo num processo mais de ajuda, e de ter consciência disso. Comportamento egoísta também, principalmente nos jovens, eu relato isso porque eu vi isso acontecendo, de alguém falar que eu quero que se dane os protocolos que estão sendo solicitados hoje em dia por conta das coisas que estão acontecendo, porque ela é uma pessoa jovem e não tem risco. Isso é um comportamento egoísta. Quando eu deixo de fazer determinadas coisas que vai para o bem do todo, porque ela não tem risco. Isso é um comportamento egoísta, ok? Que pode levar para outras pessoas e tudo mais. Então, esse é o momento do planeta que nós estamos vivendo aí e precisa colocar isso em prática aí. Então, treino diário para quem está se sentindo egoísta ou está percebendo que o egoísmo está prejudicando a vida dele, ajudar alguém sem nada em troca naquele momento. Partilhar ou compartilhar algo que você esteja comendo ou alguma alimentação sua com alguém que esteja precisando, que esteja necessitado disso, né? Por exemplo, irmãos podem compartilhar lá, em vez de comer a banana toda, o cacho inteiro, vou deixar um tanto para minha família, vou comer 3 aqui e tal, né? E não comer o pacote inteiro, né? Um exemplo, são exemplos bobos, mas no dia a dia é isso. Se não acabar com tudo e não deixar nada para o colega, ou para o marido, ou para a esposa, ou para o irmão, ou para os pais, tá?
Então, casa farta, ela tem fartura no altruísmo, ou seja, uma casa cheia de fartura, que tem prosperidade nela, ela tem fartura em coisas boas, em um ajudar o outro, em paz, em serenidade, e isso gera, consequentemente, prosperidade extrafísica de princípio e depois a física complementada, materializada, porque a prosperidade ela começa de dentro para fora e jamais de fora para dentro. Então, compartilhar conhecimento, informação, vivências boas, experiências legais que podem gerar excelente resultado. Isso também gera muita prosperidade aí. Beleza, gente? Estamos finalizando aí a nossa segunda live. Eu vou fazer um vídeo para vocês, se inscrevam no link abaixo, na nossa Masterclass, que vai acontecer dia 25 de abril, onde eu vou falar para você o processo de prosperidade do zero, a sua primeira conquista, iniciando do zero, ok? E quero agradecer aos parceiros do Kit da Fortuna, que o pessoal do Instagram acho que está vendo só o saquinho, o link está ali embaixo, e da Luminária da Prosperidade, que também o link está ali embaixo. Acessem. Um forte abraço. Gente, e eu esqueci de me apresentar, mas eu vou me apresentar agora no final. Quem sou eu? Sou a Dália Mogauer, especialista em prosperidade, dentista, atuo na área de odontologia também, sou palestrante motivacional e sou a pessoa que ajuda você a realizar os seus sonhos do zero até a sua primeira conquista. Um forte abraço, nos vemos, até mais. Tchau, 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 tchau. Agora tem que desligar um monte de coisa aqui, então paciência, gente. Deixa eu